Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte, está entrando no ar, em poucas palavras, o programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Eu sou Natsan Matias, apresentador deste programa, comigo o comentarista, Pastor Augustus. Olá, pastor. Olá, Natsan. Olá, querido ouvinte. Estamos aí, mais um programa, na expectativa de que ele vai continuar a ser uma bênção na sua vida. Quero agradecer a sua audiência, graças a Deus. Por conta dela, o nosso programa tem sido muito bem recebido. Estamos felizes por isso. Pânico, ansiedade, depressão são temas que expressam alguns males da atualidade, pastor. Numa sociedade cada vez mais imediatista, impaciente e materialista. No que diz respeito à Bíblia, como é que ela trata esses temas? Ou seja, por que tantas pessoas se entregam às profundezas destes males? Como a palavra de Deus pode ajudar as pessoas acometidas por tais males a saírem desses abismos que em não poucos casos levam ao suicídio, como nós vimos num caso do piloto que propositadamente atirou o avião sobre as montanhas, achando que é a solução final para a sua depressão. Síndromes da atualidade e a Bíblia, esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, por que tantas pessoas na atualidade são acometidas pela depressão, síndrome do pânico e ansiedades diversas? E como é que a Bíblia pode ajudar no enfrentamento desses problemas? Nathan, esse problema, na verdade, embora ele seja sentido com mais intensidade pelos modernos como nós, Exato. mas ele é um problema muito antigo. Você toma, por exemplo, o livro dos Salmos, que foi escrito na faixa de 800, 700 anos antes de Cristo, e você vê ali, por exemplo, o Salmo 88, que foi escrito por um levita, lá do Templo de Salomão, em que ele abre o seu coração e mostra a profunda angústia e a depressão que tomou conta da sua alma. Ele fala que toda noite ele está chorando, ele clama a Deus e Deus não ouve, que ele não tem amigos, todos os abandonaram, ele se sente como uma pessoa que está para ser jogada na cova, alguém que é contado... um morto que é contado entre os vivos. Então, um quadro de profunda tristeza, de profunda, eu diria até depressão, não é? Que você encontra ali. Você tem também, a Bíblia fala do caso do profeta Elias, que ao ser perseguido pela rainha Jezabel, num conflito religioso entre o baalismo e a verdadeira religião, Elias fugiu, se escondeu numa caverna e pediu para morrer. Pediu para morrer porque não aguentava tanta pressão, tanta pressão, né? O próprio apóstolo Paulo, nas cartas que ele escreve, eu não creio que ele era uma pessoa deprimida, mas ele fala de momentos de grande preocupação, de ansiedade, de lutas que ele enfrentou por dentro e por fora. E o próprio Jesus, lá os evangelhos nos dizem que lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, a sua alma, ele orando ao Pai, ele dizia, a minha alma está atribulada até a morte. Né? Angustiada diante da perspectiva da cruz e assim por diante. E a própria Bíblia, ela traz muitas orientações em muitas passagens sobre como nós devemos lidar com essas emoções, com essas sensações, com o desânimo, com o abatimento ou com a depressão, que é o termo moderno que é usado hoje. O Salmo 32, por exemplo, é um salmo de Davi, onde ele descreve uma experiência dele em que, por causa dos pecados que ele cometeu contra Deus, ele perdeu aquela comunhão com Deus até o momento em que ele resolveu confessar a Deus os seus pecados e reatar o relacionamento com Deus. Numa outra nota, batendo no outro diapasão, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, ele ensina aos discípulos a não viverem ansiosos. Ele diz, olhem as aves do céu, como Deus cuida delas,
olhem para os lírios dos campos, como Deus veste os lírios dos campos. Quem procura, quem vive ansioso com o futuro, isso é coisa de pagão. Deus sabe, Deus é vosso Pai, Deus sabe do que tendes necessidade. Ele termina dizendo, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã vai ter o seu próprio cuidado. Então, eu disse tudo isso para ilustrar o que eu afirmei no início da minha resposta, que, embora esse seja um problema que é vivido de maneira muito aguda pelo homem moderno, mas ele é um problema muito antigo. Sim. Já era tratado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O Antigo Testamento escrito há 2.500, 600, 700 anos, 3.000 anos, e o Novo escrito há 2.000 anos. Agora, o que acontece na vida de hoje, Natsan, é que as causas que levam à depressão, elas foram exacerbadas e elas foram acrescentadas de agravantes que tornam o quadro ainda mais complexo. Por exemplo, eu creio que boa parte da ansiedade que as pessoas passam é culpa. É uma consciência culpada. A pessoa sente que errou, que ela fracassou, mas aí o que é que acontece? Ela vai para um psicólogo e toda a ideia de culpa é tirada em nome do bem-estar. A pessoa está se sentindo culpada porque está traindo a mulher, por exemplo, né? Então ele vai ouvir, não, de boa, você tem que ser feliz, né? Então esquece essa culpa aí, isso aí é tabu. É culpa de outra pessoa. Ou é culpa de outra. Então a gente está vivendo numa sociedade que não sabe mais lidar com a culpa. Como é que a gente lida com a culpa? Se ela é real, nós lidamos com ela admitindo o nosso erro, pedindo perdão a quem foi ofendido e consertando aquilo que nós fizemos errado. Que é muito mais difícil, Que né? é muito mais difícil. Então, como as pessoas hoje são ensinadas a não sentirem culpa, a não assumir a responsabilidade por nada, sempre a culpa é do vizinho, é do outro, é da mulher, do marido, do governo. Então, a pessoa deixa de tratar a causa da angústia e da depressão da forma correta, que seria exatamente o arrependimento e buscar o perdão de Deus, buscar reconciliação e resolver aquilo que deveria ser resolvido. Então, eu creio que a sociedade hoje, a tendência da sociedade de ter uma sociedade sem culpa, acaba, na verdade, produzindo mais culpa ainda e mais angústia e mais depressão. Também a nossa sociedade, ela vem se secularizando muito, Natsan. Nas sociedades ocidentais, um pouco mais no passado, quando o cristianismo era a influência dominante, havia expectativa, ou as pessoas tinham como conforto e como alento o reino vindouro, aquele reino que Cristo prometeu. O novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Mas à medida que o cristianismo vem perdendo a influência no mundo ocidental e a secularização vem aumentando, as pessoas não têm esperança futura, porque elas são ensinadas que a vida é isso aqui. Não é que comer, beber, trabalhar, se divertir, fazer sexo, fazer dinheiro e fazer guerra, essas são as razões da nossa existência. Então, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O ser humano não aguenta viver sem esperança, sem expectativa. Se tudo o que nos resta e nos aguarda se resume a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, né? E me parece que hoje, não sei se eu concordo com isso, que a gente olha pouco para cima e olhamos mais horizontalmente, menos verticalmente. Perfeitamente. E é a secularização. E para deixar a coisa pior ainda, aparece a tal da teologia da prosperidade no meio das igrejas, ensinando que Deus quer que você e aqui seja rico, próspero, bonito, saudável, esteja sempre em primeiro lugar, não lhe falte nada, deslocando o coração dos cristãos para os bens materiais e esmaecendo a expectativa e a esperança da vida futura, que sempre é um bálsamo, sempre é um conforto, é uma âncora no momento de diversidade. Então, resumindo, olha, a busca de uma sociedade sem culpa, o materialismo que vem dominando as sociedades, falsas manifestações de cristianismo como essa teologia da prosperidade, tudo isso acaba precipitando as pessoas cada vez mais na solidão dos seus corações,
a uma vida sem expectativa, na busca da realização através do prazer, e isso acaba não enchendo o coração do homem. Agora, deixa eu só te dizer uma coisa. Eu não creio, com isso eu não estou dizendo que toda depressão, toda síndrome de pânico, toda angústia, ela é resultado dessas questões existenciais. Às vezes existe, de fato, a questão física. Determinadas doenças provocam desequilíbrio hormonal que acaba afetando a química da pessoa, do cérebro da pessoa. Então, eu creio que em casos assim, a pessoa tem que ser tratada com medicamento, com orientação médica, e tudo mais, um psicólogo, alguma coisa assim. Não estou dizendo que não pode, mas eu estou dizendo, é meu entendimento, que a maior... o fator que mais contribui para a depressão, angústia, pânico das pessoas são questões existenciais mesmo. A pessoa não está conseguindo lidar com a realidade, quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, com a razão da minha existência, por que é que eu vivo, né? Então isso acaba levando a tudo isso, inclusive ao suicídio, né? Como você mencionou o caso daquele piloto que jogou o avião com 150 pessoas nas montanhas, né? Que triste aquilo. Então, e uma das coisas que foram ditas nas reportagens é que parece que é algo que ele decidiu ali meio que na hora, o piloto perguntando, você prepara a aterrissagem? Ele diz, aterrissagem, né? Ele disse, vamos ver. Me parece que vamos ver se é hoje ou não que eu finalizo com relação a esse sofrimento, quem sabe, que a pessoa estava passando. É tudo muito triste, não é? Porque as pessoas chegam a esse ponto de perder completamente a razão, né? Para você que nos ouve, veja o que diz a palavra de Deus no Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Aí mais adiante ele diz, por que estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.